hoje eu vou conversar com um dos nomes da comédia de stand-up em Minas Gerais, que é o Bruno Berg. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Sara? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Prazer estar Que aqui. bom, obrigada. Bruno, eu já queria começar falando uma coisa. Todos os seus colegas que eu entrevistei até o momento, comediantes de stand-up também, vou citar alguns aqui, o Thiago Carmona, Estevan Gaipo, enfim. Todos os que eu entrevistei até o momento falaram que você é um dos principais nomes da comédia stand-up em Minas. Eles estão puxando seu saco? Você acha que eles estão querendo alguma coisa? Olha, eu não sei, o Paulo Araújo citou também. Se o Paulo Araújo, o Bruno Costoli e o Estevan Gaipo me citaram, deve ter sido puxando saco, porque eles estão me devendo dinheiro já tem um tempo. Mas o Thiago Carmona não está devendo, não. Eu que estou devendo para ele, então talvez pode ter sido uma maneira de me lembrar disso aí. Ah, entendi. Então tem todo ali um jogo por trás. Não, na verdade é porque assim, eu fui um dos primeiros a começar a fazer comédia stand-up aqui em Minas, né? Ajudei a fundar o Queijo Comédia e Cachaça, que foi o primeiro grupo de stand-up aqui de Minas. E boa parte dos comediantes mineiros começaram fazendo participações lá no show do Queijo Comédia e Cachaça. O caso do o Carmona, ele foi nosso produtor, inclusive. Ele fez a primeira apresentação dele com a gente lá e nos produziu durante 1 ano e meio, mais ou menos. O Bruno Costoli também, primeira vez que subiu num palco, foi lá com a gente. O Glauber Cunha também foi lá com a gente. O Estevam e o Paulo já não. O Estevam e o Paulo já são de uma geração um pouco mais nova aí. Aí o Queijo nem estava mais apresentando. Mas acho que por isso aí, acho que eles lembram dos mais velhos, né? Infelizmente eu sou um dos anciãos já da comédia aí. Eu tenho Pode essa falar. carinha de 20, mas eu já tenho. Não precisamos falar sobre esse assunto, né? Nada de idade, falar de idade não. Não, é bobagem, isso é Não, bobagem. não vou falar que você já tem quase 40. Não, que isso. Ainda bem que a gente está fazendo esse ano, né? Mas esse ano foi revogado, né? Então, eu faria 40 em 2021, mas como 2020 foi revogado, eu vou fazer 39 de novo e os 40 fica para 2022, né? Isso aí, exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o seu início na comédia. Você é arquiteto, né? Você tem formação em arquitetura. E por que mudar da Sim. arquitetura para comédia? Como é que foi isso? Foi um processo mais ou menos natural, tá? Eu formei em arquitetura em 2004 e na época da arquitetura eu gostava muito de escrever já. Por coincidência, estou até aqui, ó, mostrar para vocês aqui o anuário da Academia Arquitetosca de Letras de 2002. Eu e vários colegas da arquitetura, a gente escrevia vários textos e tal, e a maioria dos meus textos já tinha uma pegada cômica. E eu adorava contar piada também. Eu sempre, festas, encontros, eu contava piadas, anedotas no caso, né? E eu gostava muito de contar as piadas do Ari Toledo. E depois de um tempo eu comecei a incluir outras piadas nesse repertório e eu ficava tentando contar, pensando, pô, como que o Ari Toledo contaria essa piada? E um próximo passo foi eu começar a criar umas piadas minhas, pensando, pô, como o Ari Toledo contaria essa piada que eu criei? E eu tinha já um set de piadas que eu faço toda festa, toda vez que saio com um amigo, eu acabava contando essas piadas, porque eu sempre fui muito tímido, era o meu jeito de entrosar com a galera. E aí, quando veio esse movimento da comédia stand-up no Brasil, né? A comédia stand-up já existe há muito tempo, mas teve um movimento mais forte ali a partir de 2005, 2006, principalmente 2007, com a popularização também do YouTube, acabou que popularizou muito. E muita gente que me conhecia falava, pô, Bruno, é isso aí que você tem que fazer e tal. Aí eu fui conhecer a comédia stand-up e descobri que unia essas duas coisas que eu adorava fazer, que era contar piada e escrever. Falei, pô, vou escrever meus próprios textos e contar isso para as pessoas rirem. É isso que eu quero da vida. E aí eu comecei a participar de vários grupos no Orkut ainda, que tinha de... Todas Nossa. as comunidades do Orkut que tinha sobre stand-up, eu participava. E aí um cara, que era o Ranieri Lima, ele estudava stand-up já há muito tempo, queria fazer aqui em BH, ele resolveu dar uma oficina e procurou todo mundo que era de BH nessas comunidades e mandou Scrap, né? Na época era Nossa. Scrap que chamava. Explica pra E galera aí mais eu vi jovem aquilo. o que era um scrap. Scrap é um inbox, tá, gente? É o Esse pessoal direct. mais novo aí, ó. E aí
E aí eu fui fazer essa oficina com ele, junto com um sócio meu. Eu tinha um escritório de arquitetura na época e eu trabalhava no projeto do Cine Brasil, o restauro do Cine Brasil ali na Praça 7. Eu fiz o projeto daquele teatro, foi o último projeto que eu assinei como arquiteto. E na época que eu estava fazendo aquele projeto, eu nunca imaginava que eu um dia subiria num palco para apresentar. E hoje acho que o palco que eu mais subo aqui em BH é justamente esse do Cine Brasil. Então é uma coincidência muito, muito interessante também. Mas eu tinha esse meu colega que trabalhava comigo lá no Cine Brasil e a gente dividia um escritório que a gente trabalhava à noite. E a gente adorava comédia, fomos fazer essa oficina de brincadeira mesmo, para ver de qual era, para aprender um pouco mais, enfim, mais para se divertir. Dali surgiu o Queijo, Comédia e Cachaça. Quem participou dessa oficina fomos eu, esse meu colega, que é o Arthur Ottoni, e outros três humoristas, o Gabriel Freitas, Edgar Quintanilha e Paloma Santos. E aí nós 5, mais o Ranieri, que deu a oficina, montamos o Queijo, Comédia e Cachaça, que foi esse primeiro grupo. A gente estreou em julho de 2008. Quando foi ali em agosto de 2009, eu fui chamado para participar do Domingão do Faustão. E ali, participando do Faustão, eu fui para a final daquele concurso, Quem Chega Lá. Ali, com 1 ano de carreira, já participando daquilo. No dia que eu perdi, estava eu, que tinha 1 ano de carreira, e tinha outros 3 humoristas. O que tinha menos tempo de carreira ali tinha 18 anos de carreira. E ali eu notei que, eu tô aqui junto com esses caras, por mais que eu tenha perdido, eu podia ter ganho também. E eu vi que eu tinha condição de transformar aquilo numa profissão. Aí eu pedi demissão do escritório que eu trabalhava. Na época eu tinha saído de casa há pouco tempo, estava morando sozinho, então eu que pagava minhas contas, não devia satisfação para ninguém. Saí do trabalho e aí fui me matricular num curso de teatro, fui estudar um pouco mais, que já que eu pretendia viver disso, eu segui uma coisa um pouco mais profissional, né? Porque até então era muito amador ali. Como é que é seu trabalho? Você fala que tipo de assunto nas suas piadas? Eu falo de tudo um pouco, viu? Eu falo de tudo um pouco. Eu não tenho uma linha tão determinada, mas os assuntos que as pessoas mais se identificam, que eu falo, assim, que talvez sejam os que eu repito um pouco mais, seja questão de mineiridade, mineirês, falar sobre Minas, coisas de Minas aqui. Eu tenho até um show junto com o Paulo Araújo e o Estevam Gaipo, que são outros dois que também falam muito sobre Minas Gerais. A gente tem um show juntos que é o 2 Mineiros e Meio, né? Que é a visão do mineiro da capital, que sou eu, o mineiro do interior, que é o Estevam, e o meio mineiro, que é o mineiro de Recife, que é o Paulo Araújo, que já está naturalizado, né? Talvez ele seja o que entenda mais da cultura mineira aí atualmente, porque como ele tem essa visão de fora, né, ele consegue ver tudo de uma maneira muito destacada. É verdade. E aí a gente tem esse show nosso que a gente estaria rodando em Minas Gerais aí, não fosse essa pandemia, né? Gente, eu estava vendo uma pesquisa que foi feita. Vocês sabiam que as grandes cidades mineiras são consideradas, em relação a trânsito, as mais seguras para se viver no mundo? Alguém sabia disso? Claro que não, porque eu acabei de inventar. Mas se alguém pesquisar, vai ver que é verdade, porque o mineiro, o jeito da gente falar já passa mais segurança. Por exemplo, você está de carona no carro, você percebeu que o motorista não viu que o sinal fechou. Você vira e fala para ele, ó o sinal! Ele freia. Ninguém se machuca. Mas falo muito sobre Minas. Um outro assunto que ultimamente muita gente tem me seguido e tem mexido comigo nas redes sociais e tal, é sobre futebol. Eu sempre gostei muito de futebol, sempre falei de futebol e sou cruzeirense, né? E ano passado, depois do rebaixamento, eu brinco, a gente que é humorista, a gente brinca muito com a gente mesmo, né? Eu tenho um show meu que tá no meu YouTube, que é Se Havia Cruzes Virou Circo, Estou Aqui, que é justamente um show comemorando 10 anos de carreira, que eu gravei em 2018, onde eu falo das coisas que mais me fizeram sofrer na vida. Porque a gente que faz comédia, a gente fala muita gente, né? A gente fala muito dos nossos vacilos. É como o Ariano Suassuna dizia, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Então vai ser muito mais legal, muito mais divertido eu falar para você, contar uma história onde eu me ferro, do que contar uma história onde eu me dou bem e tal. Se eu ficar falando de só coisa que eu me dou bem, daqui 4 minutos você já está de saco cheio de me ouvir falar. Agora, se eu estou falando das coisas que me ferraram, você vai provavelmente se divertir ouvindo. E aí, como eu sempre gostei muito de futebol, o Cruzeiro foi rebaixado, eu pensei, não posso ignorar esse assunto. Então eu fiz 2 textos. Ó, passou um menino aqui atrás, ó.
Oi, Bruno. Acabou de acordar, o café da manhã dele é um arroz, ovo e feijão e peixe. Saudável, Mas né? aí Bem fit a pessoa. Os dois aqui são bem saudáveis. Entendi. Mas aí o Cruzeiro caiu, eu falei, vou falar desse assunto. E aí eu gravei, a gente tem um projeto que é o Desculpa, Estamos Testando, né? Aqui em BH. BH e Contagem, na verdade. Ou quando voltar a ter shows, a gente não sabe onde ele vai estar exatamente. Mas aí eu gravei 2 semanas seguidas, logo que o Cruzeiro foi rebaixado, falando sobre esse assunto. E esses vídeos viralizaram muito, deu muita repercussão. Então, muita gente começou a me seguir por causa do Cruzeiro. Então, acho que hoje, Mineirês e futebol, principalmente Cruzeiro ali, são os assuntos que eu tenho mais falado. Mas falo muito também do meu casamento, né? Hoje eu sou separado, mas todo mundo que vai no meu show acaba sabendo do porquê que meu casamento terminou e sempre rola muita piada em torno disso. Por quê, Bruno? Conta pro público. Digamos que ela acabou interagindo de maneira íntima com pessoas que não faziam parte do casamento, que no caso era só eu e ela. Ah, entendeu? Entendi. Então, Entenderam, né, gente? tomei chifre pra caralho. Resumindo, é isso aí. É. Aí é justamente isso. Igual, o Cruzeiro ser rebaixado me permitiu falar muito sobre esse assunto, porque se o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, qual a graça de eu subir no palco e falar, meu time é campeão? Não tem. Quando o Cruzeiro é rebaixado, o Cruzeiro me dá uma oportunidade de falar sobre esse assunto de uma maneira que eu não podia falar antes. Então eu não posso perder essa oportunidade. Do mesmo jeito que a minha ex, agradeço muito ela, que me deu essa oportunidade de fazer piada de corno, que aí eu posso falar no meu lugar de fala, entendeu? E a partir do momento que você está no lugar de fala, você fala com tranquilidade. A gente tem vários humoristas no Brasil que fizeram a carreira inteira baseada apenas em piada de corno. Ou seja, a partir do momento que eu descobri que eu fui traído, eu tenho um universo vasto para explorar aí que eu não posso deixar passar em branco também, né? Agora fala um pouquinho do BH Comedy Club. Que projeto Bom, que é BH Comedy esse? Conta Club- pra galera. Então, o BH Comedy Club era um sonho antigo. Desde que eu comecei a fazer comédia, eu tinha muita vontade de abrir uma casa de comédia aqui em BH, mas me faltava uma coisa básica, que é dinheiro. E continua me faltando, na verdade. Mas eu comecei a fazer produções de shows de humoristas de fora, porque acaba que a gente conhece todo mundo, né? Eu comecei junto com boa parte da galera que está hoje aí estourada no Brasil. Então, eu sou muito amigo desse pessoal. E um pouco antes deles estarem fazendo muito sucesso, eles eram doidos para vir em BH fazer show e não tinha quem produzisse, porque, no geral, os produtores querem trazer a galera que já está estourada, né? Que vai ser garantido que vai vender os ingressos. E o stand-up acaba que é um nicho um pouco específico, e a galera, quando tá para estourar, a gente que está acompanhando já sabe que o cara tá bem, mas o público, em geral, muitas vezes não sabe disso. E aí eu comecei a trazer alguns humoristas para cá, comecei a fazer produção também, e começou a dar muito certo. E eu acabei fechando uma parceria com um hotel que eu fazia sempre lá essas produções. Eles têm um teatro muito bacana lá. E durante 2 anos eu trazia 1 ou 2 vezes por mês algum humorista de fora para fazer lá. E fazia alguns shows do Desculpa Qualquer Coisa também. E aí eu resolvi montar um projeto que eu vi ali uma oportunidade de realizar esse sonho do BH Comedy Club. Para quê? Para conseguir colocar no mesmo palco tanto esses humoristas de fora que eu já vinha trazendo, quanto os humoristas daqui. Que aqui a gente está com uma geração sensacional de humoristas aqui em BH, aqui em Minas, de uma maneira geral, mas acaba que não tem muita oportunidade, assim, a visibilidade que os humoristas aqui conseguem não é a mesma de quem está em São Paulo, por exemplo, né? E isso foi legal que aconteceu, assim, nas primeiras apresentações. A galera sai e fala, pô, não conhecia esse pessoal que apresentou e caramba, eles são muito bons. Porque realmente tem muita gente boa fazendo comédia aqui. E sempre gravar esses shows para virar um comedy club não só ali para quem está assistindo, mas como se fosse cada show lá como se fosse a gravação de um programa de TV, só que para a internet. Então a gente alimenta o nosso canal do BH Comedy Club, que
Inclusive, a gente vai ter vídeo, a gente posta vídeo lá semanalmente ainda, e a gente já tem vídeos até março garantidos. Acho que vai ser o único canal de comédia que vai postar, continua postando e vai postar durante toda a quarentena. São dois projetos muito importantes, o BH Comedy Club e o Desculpa Estamos Testando também, que eu já citei aqui. O Desculpa Estamos Testando, que o Costoli, né, que faz a coordenação dele todo, ele trouxe uma união para a cena de stand-up muito grande. E fez com que os humoristas daqui saíssem um pouco da zona de conforto, né? Porque a proposta do Testando é ter textos novos sempre. Então, fez os humoristas começarem a produzir mais texto, e o público que costuma frequentar lá, ele é muito fiel, porque ele sabe que ele vai ver sempre material diferente, e ele entendeu que realmente a galera daqui não deixa a desejar para a galera de fora. Então, eram shows muito legais e vão continuar sendo assim que voltar. E como é que está a sua produção nesse período de quarentena? Porque você falou, vários projetos, né? Tanto seus, pessoais, quanto o próprio BH Comedy Club, do Desculpa Estamos Testando, e aí veio a pandemia, parou tudo, ninguém pode fazer show. Como é que você está produzindo conteúdo nesse período de quarentena? Então, eu tenho produzido menos do que eu gostaria, na verdade. Porque eu resolvi começar essa quarentena. Todo mundo ficou um pouco assustado, né, no início ali. Acho que a gente deixou de estar assustado sem poder também, porque a gente acabou acostumando com uma situação. Mas eu não tirava férias há muito tempo. E eu estava precisando muito de férias, porque eu fui juntando esse tanto de projeto junto e eu queria ter tirado férias no início do ano, mas por causa do BH Comedy Club, eu acabei não conseguindo. E aí eu resolvi me permitir não ficar tão neurado com a coisa de criar conteúdo de cara. Mas aí passou umas 2, 3 semanas ali, eu falei, agora já tá bom, né? Agora vamos voltar para ativa. Mas eu confesso que me faltou um pouco de inspiração, assim, no momento que eu estava achando muito difícil achar graça nas coisas. Porque a gente fica... A gente fala muito sobre o que a gente está vivendo, né? Enquanto você passa 24 horas por dia dentro de casa, você acaba vivendo menos situações. Você está vivendo uma situação que é totalmente diferente, uma situação que está todo mundo vivendo, mas ao mesmo tempo você entra na internet, está todo mundo fazendo piadas sobre isso, né? Então, eu confesso que eu senti um pouco mais de dificuldade de criar. Mas, aos pouquinhos, vim criando. A gente tem feito muitas lives. Eu comecei fazendo lives com o Costoli, né, que a gente mora junto. A gente chegou a fazer uma live de 24 horas, que foi uma experiência bem legal. A gente ficou 24 horas ao vivo no YouTube. Quer dizer, eu fiquei 24 horas, o Costoli dormiu. Porque a gente não pode contar com o profissionalismo de todo mundo, né? Mas a gente fez essa live e eu comecei a fazer um programa também, um programa de debate. Como eu falei, eu estou com dificuldade de fazer piadas com a situação e tenho tido muita vontade de conversar um pouco sério também. Então eu criei um programa no meu canal que chama Conversando, que é eu com mais 3 humoristas, sempre humoristas diferentes, conversando, não necessariamente fazendo piada, mas às vezes tem piada, às vezes não tem. Eu pego um tema na semana e quero conversar com outros humoristas sobre aquele assunto, seja falando sério ou seja brincando. É um programa, uma mesa redonda, né? Como se fosse uma mesa redonda, só que o tema não necessariamente é futebol, porque já teve vezes que foi. E tenho feito também lives com Desculpa Qualquer Coisa. A gente faz semanalmente também as lives do Desculpa Qualquer Coisa, que somos eu, o Costoli, o Thiago Carmona e o João Basílio, né? E tenho feito algumas criações também. Eu tenho postado alguns vídeos no meu canal, não com uma frequência tão grande. Não tenho postado vídeos ali semanalmente, mas postei alguns vídeos durante essa quarentena. E tenho feito um material também para TikTok, que foi uma rede que começou aí nessa época de quarentena. Eu comecei meio me achando velho demais para aquilo. Mas aí eu estou tentando entender aquele formato também para conseguir dialogar um pouco melhor com essas pessoas mais jovens, né? Essa galerinha jovem aí que até estou aprendendo a cortar meu cabelo também sozinho, ó. Eu mesmo que estava grande, eu mesmo que cortei, na verdade foi só com a máquina, para ficar com um corte jovem aí também, para poder dialogar com esse pessoal aí
que tá chegando. Bem novinho. A verdade é que é falta de recurso mesmo, mas Entendi. aí a gente fica para isso. E deixa eu te perguntar, você já veio a Betim, já fechou em Betim, conhece aqui essa cidade maravilhosa Sim, da região metropolitana de Belo Horizonte? claro, não. Betim é. BH faz parte da região metropolitana de Betim, né? Eu tenho a honra de viver aqui na periferia de Betim, né? Basicamente é onde eu vivo. Exato. Mas já fui muito a Betim, não. Betim tem um pouco maravilhoso, assim. A gente sempre apresenta aí na campanha de popularização do teatro. Eu acho que já foram 4 ou 5 anos seguidos que a nossa peça, Desculpa, Nós Estamos na TV, né? Do Desculpa Qualquer Coisa, faz parte aí da programação de Betim. E costumam ser as melhores apresentações, assim, em termos de retorno do público, assim, é sempre muito gostoso. Já fiz apresentações aí também num shopping, e eu já tive uma noite semanal na época do Queijo Comédia e Cachaça, em 2010, 2011, num bar que, se não me engano, já fechou. O Betim, eu realmente não tenho por que zoar Betim, porque é uma cidade que eu gosto muito, tem uma cidade bonita, um povo bonito. Não, eu tô falando de Berlim, né? Betim, no caso, tá? Eu não sei. A Aí gente já estava até se achando já. Não, mas sério, piada específica sobre Betim, assim, não tem. A gente brinca muito dependendo do contexto, né? Igual, eu tenho uma piada que eu faço no meu show, que eu falo de mineirês, que eu falo do quescara, que é a expressão do quescara, quando você vai falar alguma coisa, que você fala, nossa, mas você tá horroroso, hein, quescara. E aí eu costumo falar isso, na hora que eu vou falar de Betim, eu falo, que Betim é uma cidade bonita, tem um povo bonito, quescara, né? E pra gente ir caminhando pro final, fala um pouquinho então da cena de comédia stand-up em Minas Gerais. Pô, a cena mineira, como eu falei, tá com uma geração muito boa de humoristas, sabe? A gente tem uma galera aí realmente trabalhando, criando, correndo atrás. Você já entrevistou vários aqui, que são nomes que eu citaria realmente aí de destaque, né? Tiago Carmona, Bruno Costório, Estevan Gaipo, Paulo Araújo, Glauber Cunha. A gente tem também o João Basílio, tem o Rubens Ramalho, um cara da geração mais nova chegando aí, que está arrebentando. Ele é muito bom. Fred Café, tem o Thiago Souza, Joel de Carvalho, Diego Matias, enfim, tem muita gente. Eu comecei a citar aqui e ferrou, né? Porque agora, se eu esquecer alguém, eu fico parecendo que eu não gosto dele. Mas tem o Leonardo de Castro, tem muita gente, né? Edgar Quintanilha, Gabriel Andrade, Joel de Carvalho, já citei. Enfim, tem muita gente boa, tem realmente muita gente, que é difícil lembrar todo mundo. E, assim, eu acho que a cena, ela tem um potencial de crescimento muito grande. E se a gente não tivesse tido que parar agora, por causa da pandemia, eu creio que o Desculpa Estamos Testando, que já vai fazer 2 anos, já tem 2 anos agora, na verdade, que começou. Ele já começou um processo para levantar essa cena muito, muito grande. E o BH Comedy Club, que a gente iniciou no início de 2020, estaria contribuindo também para hoje, quem sabe, a cena já está sendo muito mais vista. Mas, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas na retomada aí também dos shows, eu não tenho dúvida que a gente vai construir uma coisa muito legal, porque vai estar todo mundo doido para apresentar e doido para ir assistir também. Então a gente espera retomar. E o que a gente quer muito fazer é não restringir a cena só a BH, realmente. Então, assim, seria muito legal a gente conseguir ter, principalmente num raio de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a gente tem condição, a gente tem, só o projeto Desculpa Estamos Testando, são 18 humoristas mensalistas. Então a gente tem esses 18, fora, sei lá, uns 10, 15 além desses, que também são muito bons, que não estão fixos no projeto, mas que vira e mexe estão ali. Então a gente tem uma galera boa, que a gente conseguiria manter umas noites fixas, né, em cidades próximas. Betim, por exemplo, a gente sente muita falta de ter uma noite fixa aí, ter um espaço que a gente consiga, tá? Nem que seja uma vez por mês, não precisa ser toda semana, mas uma vez por mês a gente leva 4 humoristas, por exemplo, a gente consegue quase que durante um ano
ter shows sempre diferentes, sabe? Para o público poder assistir e sempre de qualidade. E seria muito Então, a legal gente porque espera... seria muito legal porque aqui é muito difícil a gente ter shows de comédia stand-up. Seria muito legal a gente ter essa abertura, assim, de vocês virem para cá também. Pois é, e tá tão pertinho, né? Tá muito próximo. Igual, além do BH Comedy Club, eu tinha iniciado esse ano também como eu já estou fazendo produções há um tempo, eu tinha montado uma produtora realmente que é justamente visando esse crescimento, começar a implementar mesmo, levar a comédia mineira para as cidades, começando no raio mais próximo e, obviamente, expandindo, né? Que Minas Gerais é um estado muito grande, são 853 municípios. O meu sonho, eu tenho um mapa, a gente mudou agora, ele está embalado ali, mas eu tenho um mapa de Minas que eu vou colocando um alfinetezinho cada vez que eu apresento em alguma cidade, porque eu tenho o objetivo de, antes de morrer, eu já ter apresentado nos 853 municípios mineiros. Porque, assim, a gente tem público suficiente para fazer comédia a vida inteira sem precisar sair de Minas. A verdade é essa. Não que a gente não queira sair também, fazer shows em outros lugares do Brasil, mas é possível a gente fazer isso. Então, e acaba que a comédia stand-up fica muito restrita a BH. Né? Algumas cidades recebem, algumas cidades maiores, né, como Ipatinga, Juiz de Fora, Uberlândia, acaba recebendo com alguma frequência um ou outro show. Mas Betim mesmo, que é uma cidade muito grande e está muito próxima aqui, acaba que a maioria dos humoristas, dos grandes humoristas que o público de Betim quiser assistir, ele acaba tendo que vir para BH ver. Sendo que a gente tem condição de fazer né, coisas aí com mais frequência. Mas a gente retomando aí, certamente a gente espera atingir. E aí, contando com vocês aí para a gente ajudar nessa divulgação, quem sabe a gente não consegue atingir, encher o coração do povo betinense. Ó, falei igual o candidato a vereador agora. Bonito. Tamo junto, conta com a gente. Estamos aguardando esse momento. Que ótimo. Ô, Bruno, Contaremos, então. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal te seguir, onde que o pessoal te encontra. Bom, procurando por Bruno Berg em todas as redes, você vai me encontrar. Berg com G mudo, igual o iceberg mesmo. No meu Instagram é @bergbruno, não é Bruno Berg, mas se você jogar Bruno Berg na busca, você vai me encontrar. Só cuidado para não seguir o @Bruno Berg, porque não sou eu, e é um personal trainer lá de Brasília, e ele faz umas viagens muito, muito legal, assim, ele tem umas fotos maravilhosas, barriga tanquinho, né? O cara trabalha com isso e tal. Sabe aquele cara que posta selfie de baixo para cima? Isso devia ser proibido, eu acho. A gente que é gordo, a gente tira selfie de cima para baixo, que a gente sabe que emagrece. O cara que bate selfie de baixo para cima é só para humilhar os outros. Então não sigam @Bruno Berg, sigam @bergbruno. Se você seguir ele, você nunca mais vai querer me seguir, porque ele é muito mais interessante que eu. Então, vai no @bergbruno. Aí pode me seguir lá no TikTok também, que eu tenho postado umas bobagens lá. Bobagem, maneira de dizer, tem falado umas coisas divertidas. Meu canal no YouTube, principalmente, é onde você vai encontrar a maioria dos meus conteúdos, né? No Instagram, eu posto... Durante a quarentena, eu tenho postado mais trechinhos de show e tal, mas posto muita foto. O Instagram é muito pra... A gente mostra um pouco da nossa vida ali, né? Para quem quer acompanhar como que é o nosso dia a dia, eu e o Costoli aqui na quarentena, a gente vive postando umas coisas nos stories e tal. Mas para quem quer consumir o conteúdo mesmo, é o YouTube. O YouTube é onde vai estar ali o conteúdo. Tem o meu especial lá, 1h15 de show. Você pode tirar aí num final de semana, que você, não tem nada para ver de bom na Netflix e tal. Vai lá no YouTube, tem o meu especial. E tem vários especiais de comédia, na verdade, do Brasil inteiro. Mas da Comédia Mineira, tem vários lá já. Se você não conhece a galera da Comédia Mineira, procure conhecer, que vale muito a pena. Mas começa por mim, já que né, você está sabendo agora, por mim. Então começa no meu, que aí você vai falar, nossa, não gostei. Aí você tenta nos outros, que pode ser que tenha alguém melhor. Obrigada, Bruno. Valeu por aceitar nosso convite e bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu peço desculpas aí. A Sara, para quem não sabe, está tentando falar comigo desde 1998. E aparentemente eu não estava respondendo. Aí ela precisou chamar pessoas conhecidas para me avisar e tal. Mas agora sim estamos em contato. Sempre que precisar, você pode me mandar mensagem aí que a gente está à disposição. Tá desculpado. Aqui a gente desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa.
Eu juro que no show do Desculpa Qualquer Coisa tem piada melhor que essa, gente. Não se baseiem nisso, por favor. Valeu, Bruno. Um abraço para você. Um abraço. Até a próxima e um abraço aí para todo mundo de Betim. Espero vê-los todos em breve. Nos veremos. E se você quer ver as entrevistas com os outros comediantes de stand-up lá no programa Rachando de Rir, acesse girabetim.com.br. Até a próxima!